A gente fala agora de transporte coletivo, a gente fala também de reforma das pontes no acesso à capital. Por isso, vamos conversar ao vivo com o secretário de Estado de Infraestrutura, o Thiago Vieira, que mais uma vez nos atende, sempre gentilmente com a gente aqui do SBT Meio Dia, nos atende com novas informações. Nós já vamos conversar, já vamos começando com o transporte coletivo. O secretário, desde a semana passada, na nossa última conversa, o senhor falava que um plano já está sendo analisado, está sendo criado para que os ônibus possam voltar a circular, mas de forma segura. Inclusive, a gente ouviu aqui alguns prefeitos, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que já estuda uma liberação no dia 1º de junho, claro, com o aval do governo do estado. Conversamos também com a Secretaria de Saúde de Joinville, a maior cidade do estado, que defende a liberação dos ônibus. Como é que está neste momento o processo? Já existe uma data para o retorno do transporte coletivo em Santa Catarina? Secretário, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade de estar trazendo informação para toda a comunidade. Em relação ao transporte coletivo, na última conversa que nós tivemos e na semana passada, nós fizemos uma série de encaminhamentos, dentre os quais nós tínhamos a situação de conversar com os municípios. E assim o fizemos na semana passada, com a FECAM reunindo mais de 80 representantes municipais, e lá ficou evidente, por solicitação dos municípios, que não havia, primeiramente, uma uniformidade de entendimento. Há prefeitos que entendiam pela liberação e outros prefeitos que não entendiam pela liberação. A própria prefeitura da capital, naquela oportunidade, tinha se manifestado contrária ao transporte coletivo e agora, mais recentemente, favorável. Daquela reunião, nós encaminhamos, então, que era necessário para que os municípios, os chefes de executivo, pudessem tomar as decisões de forma técnica e segura, que o Estado deveria conferir maior acesso à informação aos municípios para suporte à decisão. Em outras palavras, a gente estava trabalhando a regionalização por meio de critérios objetivos. E de lá para cá, então, ao longo da semana, o próprio governador do estado efetuou uma reunião com todos os representantes de associações de prefeitos na sexta-feira e temos evoluído para que a gente possa estabelecer critérios objetivos e seguros para que aí sim a gente consiga garantir o suporte de decisão de forma técnica por parte dos prefeitos. Nós acreditamos que a Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com os secretários municipais, com as associações de município, com o Ministério Público, uma série de entidades, estão construindo esses critérios para que a gente possa, o mais breve possível, ter de forma regionalizada a flexibilização em relação ao transporte. Vale dizer ainda que a flexibilização por região não significa o que não vai haver uma uniformidade de medidas sanitárias. Quanto às medidas sanitárias de restrição, medidas de desinfecção, medidas de higienização, medidas de distanciamento, o Estado já tem isso padronizado. E também o Estado tem trabalhado dentro de uma lógica não só regionalizada, mas por segmento, quer seja rodoviário, quer seja coletivo. Então, resumidamente, a fase que nós estamos é finalizando o processo para a regionalização dessas medidas. Isso significa liberar em algumas regiões e em outras não, secretário? E estaria pronto quando o que está sendo feito neste momento? Então, desde o final da semana passada, os municípios, as associações e aí a Secretaria de Estado da Saúde que está coordenando essa parte, uma vez que os critérios que estão envolvidos à regionalização são afetos à saúde e não ao transporte. Então, com certeza a pasta com maior afinidade ou que poderia melhor prestar informações detalhadas a todo esse processo de regionalização é a Secretaria de Estado da Saúde. Mas o que eu posso dizer é que desde o final da semana passada, ao longo do próprio final de semana e ainda nesta semana, os municípios, juntamente com estados, representantes, têm feito tratativas para que os critérios e os pesos das variáveis que compõem o fator risco sejam equacionados e sejam em comum acordo. A Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com a Secretaria de Administração e outros órgãos, entidades civis organizadas, está estabelecendo uma matriz de risco por meio de critérios objetivos. E essa conversa agora com os municípios justamente vem a somar esse processo e a gente acredita que o mais breve possível vai estar sendo finalizado.
Então, mas o detalhamento desse processo de regionalização, aqui carece ao transporte, a sua flexibilização, especialmente o transporte coletivo urbano, nós, de fato, está sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde. Muito bem. E, inclusive, a gente ouviu a FECAM aqui, viu, secretário? Existiu a informação de que o governador deixaria para os prefeitos esta decisão, com base nos estudos que estão sendo feitos pelo governo, Secretaria de Estado da Saúde, os prefeitos que tomariam essa decisão. Confirma essa informação ou não? Na verdade, a gente tem os critérios de regionalização, né? Então, a partir desses critérios de regionalização, não significa que se uma determinada região, como hoje, a Grande Florianópolis, apresenta indicadores interessantes no que se refere à parte de acompanhamento e enfrentamento do Covid, não significa dizer que o prefeito vai ser obrigado a abrir. A discricionariedade da liberação ou não vai estar com o prefeito, mas dentro de critérios regionalizados, estabelecidos em comum acordo entre prefeitos e Estado. Muito bem, entendido então. Para o final da semana, então, o governador vai concluir o que está sendo feito e desenvolvido para tomar essa decisão. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, secretário, falar das pontes. Essa bem rapidinho, a gente já tem a informação aqui de início das obras, está marcado mesmo para o dia 1º, e a pergunta que a gente está se fazendo agora, vai modificar o trânsito de alguma forma, os trabalhos que vão acontecer na Pedro Ivo Campos e na Colombo Salles em Florianópolis ou não? Então, sobre as obras, vale dizer que o Estado se comprometeu a começar dia 1º de junho e assim o fará. A nossa preocupação com essa obra carece, inclusive, de um fato de que a gente tenha, pela situação crítica, nós chegamos a que a empresa assumiu o termo de responsabilidade em relação ao cronograma de obra. Todas as medidas preparatórias para o início, no dia 1º de junho, da obra já estão sendo tomadas, né? Já foram encaminhadas e estão sendo operacionalizadas. Então, dia 1º de junho a gente começa essa obra, essa importante obra, e a partir daí, então, nos próximos 6 meses, a gente vai garantir a estabilidade das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Tiago Veira, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho, secretário. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade. Muito bem, falamos então do transporte coletivo, tem as regras aqui, você vai vendo também um QR Code, você pode acompanhar as regras que serão aplicadas com a liberação do transporte coletivo. Aqui algumas que a gente separou para você. Veja só, os horários do comércio e de outros serviços podem ser alterados. O que significa isso? O comércio liberar os trabalhadores antes. E aí não existe aquele horário de pico, horário de rush. Outra proposta, a limpeza e higienização da frota, inclusive durante o processo. Uso de EPIs pelos motoristas e pelos cobradores. São algumas dessas regras. Menos pessoas dentro dos ônibus, redução na capacidade, espaçamento entre as pessoas. Você está vendo aqui algumas dessas regras. Agora ficou claro na entrevista que a gente acabou de fazer com o secretário. O governador está criando um plano para a retomada do transporte coletivo. Deve ficar pronto até o final desta semana. E aí serão chamados os prefeitos e vão ser colocados os dados na mesa. Por exemplo, região de Florianópolis, número de casos, número de mortes, taxa de ocupação de leitos de UTI. Florianópolis tem condições de liberar. O prefeito assina embaixo, o prefeito toma uma decisão. É regionalizar essa decisão do governo. Não uma decisão só para todo o estado, mas uma decisão para cada região com a opinião dos prefeitos e com os dados atuais da situação do coronavírus. Até o final da semana, esta mudança.